aqui é a Dani do Brazilian. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica ótima, incrível, para você não errar quando usar o passado no português, tá? Então, quando você for usar passado perfeito, passado imperfeito, tem uma técnica usando expressões de tempo que vai te ajudar muito a nunca mais errar, certo? Então, assiste o vídeo até o final e vamos descobrir que técnica é essa. Oi, gente, aqui é a Dani do Brazilian. Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque eu sei que muita gente tem dificuldade quando o assunto é passado em português. Muita gente ainda erra o passado do português, tá? Então, existe uma técnica, existe uma forma que deixa um pouco mais fácil, um pouco mais simples de você descobrir quando usar um tipo de passado ou o outro tipo, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar para você quais tipos de expressão de tempo você usa com o passado perfeito e quais tipos você usa com o passado imperfeito, ok? Bom, por meio das expressões de tempo, a gente consegue saber o que esse passado significa. Como assim, Dani? Bom, se você sabe que temos dois tipos de passado em português, você também sabe que eles funcionam para coisas diferentes. Os dois servem para falar sobre o passado, mas tipos de passados diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu quero contar uma história, né? Eu quero contar uma história sobre a minha infância. Quando eu falo, quando eu era criança, perceba que isso é uma expressão de tempo. É uma frase que indica um tempo específico. Quando eu era criança. E sempre que eu uso essa expressão de tempo, essa expressão vai significar uma descrição sobre a minha infância, tá? Então eu vou dar detalhes sobre como era a minha infância, o que eu fazia. Então, logo a gente sabe que a gente usa o passado imperfeito para dar esses detalhes sobre o passado, para contar uma história no passado. Então, quando eu era criança, eu tinha o cabelo curto, tá? Então, eu uso o imperfeito para falar tinha o cabelo curto, porque eu estou descrevendo, estou contando como era o meu passado. Se eu usar a expressão antigamente, também traz o mesmo sentido, o sentido de uma descrição de um fato ou de uma história do passado. Por exemplo, antigamente não existiam celulares. Então, não existiam. Eu estou contando como era o mundo no passado. Eu estou dando uma descrição deste mundo. Então, é importante você entender o que as expressões de tempo podem trazer de significado, o que elas podem significar, certo? Por outro lado, eu também tenho expressões que não passam a ideia de descrição do passado, que não passa a ideia de contar uma história. Por exemplo, eu posso usar a expressão hoje de manhã. Então, imagina que agora está de noite e eu estou me referindo ao passado, estou me referindo a essa manhã, hoje de manhã. Então, é um período já do passado. Porém, quando eu falo hoje de manhã, eu não espero ouvir uma descrição sobre como era hoje de manhã. Eu não espero que você me conte uma história muito longa. Eu simplesmente sei que você vai falar sobre o passado, mas eu sei que é uma ação mais pontual, uma coisa específica, pontual, que aconteceu hoje de manhã. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei e tomei café. Então, acordei e tomei estão no passado perfeito, porque é um tipo de passado que a gente usa para contar uma ação perfeita, uma ação que começou, que concluiu, que aconteceu um número específico de vezes, tá? Não é uma ação que se repetiu muito, não é uma coisa que sempre aconteceu, tá bom? Um outro exemplo é quando eu uso expressões como semana passada, mês passado, há 4 anos atrás. Então, são expressões muito específicas que situam um tempo muito específico e quando eu escuto essas expressões como falante nativa, eu espero
que a pessoa vai usar um passado perfeito, provavelmente, porque ela vai falar de uma coisa mais específica, de uma coisa mais pontual. Por exemplo, mês passado eu viajei para o Rio de Janeiro. Mês passado minha prima comprou um carro. Há 4 anos atrás eu me casei. Então a gente espera acontecimentos específicos quando a gente escuta essas expressões. Mas claro que nem sempre isso funciona dessa forma. Por quê? Alguns tipos de expressão podem ser usadas para os 2 tipos de passado. Você deve estar se perguntando isso agora. Então, lembre-se que, dependendo do sentido que eu quero transmitir, eu posso usar a mesma expressão com os 2 tipos de passado. Um exemplo disso é a expressão sempre, quando eu quero usar essa expressão falando sobre o passado. Então eu posso falar, eu sempre fiz exercícios físicos. Então a pessoa vai ter o entendimento de que eu sempre fiz isso na minha vida, né? Uma ação simples do passado que eu sempre realizei, que eu sempre fiz. Quando eu uso o imperfeito nesse caso, eu sempre fazia exercícios físicos, a pessoa pode entender que eu interrompi essa ação, tá? Então eu fazia exercícios e eu parei por algum motivo, ou seja, isso não continuou, isso foi uma coisa que eu fiz muitas vezes, eu repeti muitas vezes, mas que em determinado momento isso parou. Então dá um sentido de interrupção. E a pessoa geralmente ela espera uma continuação para essa história. Geralmente, nem sempre, tá? Mas geralmente você espera uma continuação. Por exemplo, eu sempre fazia exercícios físicos. E aí eu machuquei o joelho. Então você entende que eu fazia isso, mas teve uma interrupção. Eu machuquei o joelho, é a interrupção nesse caso, tá? Eu fazia muitos exercícios físicos, mas a minha academia fechou. Então, a academia que eu fazia exercícios, ela fechou. Então, perceba que quando eu uso um tipo de passado, que é o imperfeito, que é o passado que a gente usa para descrever coisas do passado, para contar histórias, ele dá um pouco esse sentido de que vai ter uma continuação, de que quando eu uso ele, teve uma interrupção na história, porque algo mais importante aconteceu, porque algo que muda a história aconteceu, tá? Então lembra disso, as principais diferenças entre os 2 passados e que há expressões, sim, que eu posso usar com os 2 tipos, mas eu vou transmitir um sentido diferente. Claro que para a gente lembrar de tudo isso, a gente precisa colocar em prática. É muito importante praticar o seu português. Então você tem um podcast aqui do Brazilianing, vou deixar o link na descrição. Você tem milhares de vídeos na internet e também você tem aulas gratuitas. Inclusive, eu vou fazer uma aula gratuita no mês de maio. Esse mês ainda, então se inscreve, vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Então não se esquece de clicar no botão de gostar, se você gostou do vídeo, de não gostar, se você não gostou, é importante eu saber que você não gostou, tá? O que você não pode fazer é não fazer nada, você precisa ter uma reação. Lembra que aprender idiomas é uma atividade ativa, então você precisa estar ativamente no processo, você precisa ter uma ação. E a sua ação agora, nesse momento, é dizer se você gostou ou se você não gostou do vídeo, tá bom? Então é isso, espero te ver na nossa live gratuita, na nossa aula aberta a todos, para te ajudar a melhorar o seu português e praticar cada vez mais. Até a próxima, tchau, tchau!